Eu fiquei muito cansada no final do ano passado. Eu e meu marido, nós tivemos Covid. Chegou a saturar 80. Ele falava, não me leva no hospital que eles vão me entubar. E ninguém dava comida para nós. Ficamos isolados totalmente, não comia. Todo mundo tinha medo de chegar e quando jogava era pela janela. Alguma coisa para a gente comer, nós quase morremos. E foi aquela luta. E no final do ano começaram a vir as agendas, né? E aí eu disse para ele, estou cansado, eu não quero saber mais de ficar viajando não. Eu quero passear. Eu quero fazer uma viagem que não seja para a igreja. Porque desde que eu me conheço por gente, eu só viajo para ir para a igreja. Eu falando para ele. Então agora vamos fazer uma viagem distraindo, vamos de carro. E apareceu um casamento, nós somos padrinhos desse casamento. E eu disse, nós vamos de carro distraindo a nossa cabeça. Sem preocupação de chegar ao horário de culto, eu falando. E eu disse para ele, sabe o que eu estava pensando? Não vou cantar mais Viverei Milagres e não vou cantar mais Sem Palavras. Esses 2 hinos aí eu vou tirar do meu repertório, porque eu me sinto brega, eu me sinto deslocada. Eu estou cantando em umas igrejas que eles cantam uns hinos mais modernos. Quando eu pego para cantar, parece que eu não faço parte daquela festa. Eu falando para o meu esposo. E ele olhou para mim e disse, credo, preta. Eu falei assim, é o que eu me sinto. E fomos para esse casamento. Quando chegamos no casamento, encontramos um casal de amigos que estavam vindo dos Estados Unidos e disseram para nós assim, amanhã nós vamos comer pamonha na casa do pastor Raul. A gente vai fazer comida no fogão a lenha. Eu disse, aí é isso que eu quero. Eu quero isso para a minha vida, distrair a cabeça, comer comida caseira. E fui para essa casa, amado. Quando cheguei, tinham 2 pastores. Aí, de repente, a gente estava almoçando, um olhou para o outro e disse assim, a irmã Vanilda podia cantar para nós hoje lá no culto, né? Eu disse, não, pastor, eu vim para distrair minha cabeça. Eu vim para passear. E o outro disse, mas se ela for na sua, ela tem que dar uma passadinha na minha. E ficaram conversando entre eles e eu chamei meu esposo e disse, fala que não. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, ela que sabe. Não adiantou nada. Eu acabei aceitando a igreja. Cantei na primeira igreja e resistindo, não cantei Sem Palavras e não cantei Viverei Milagres. Eu disse, eu vou mudar o meu repertório. E quando eu estava saindo para outra igreja, que era para pegar o final, eu coloquei um louvor no meu carro que diz assim, eu nasci para o céu, para cantar num coral, para andar em ruas de ouro. E de repente, amados, eu fechei o meu olho, eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu levantei a minha mão e eu disse, céu, pode me esperar, porque eu já estou chegando. E o meu marido olhou para mim, fica brincando com isso. Mas eu não estou brincando. Levantei a mão de novo e disse, céu, pode me esperar, porque eu estou chegando. Quando eu entrei na segunda igreja, a pregadora disse, nós já vamos ouvir a Vanilda. E ela vai cantar Viverei Milagres. Pode vir aqui. Colocou o microfone na minha mão, não tive tempo de cumprimentar a igreja. E eu fui cantar Viverei Milagres. E quando eu disse, laço de morte, cai por terra, agora eu caí. Eu caí, só que a igreja era muito pentecostal, daquelas que pulam. Quando eu caí, as irmãs ferveram, porque elas acharam que eu tinha caído cheia do poder de Deus. E me largaram lá. E eram irmãs glorificando e eu caída. Até que um pastor olhou e disse, eu acho que ela não está passando bem não. Ele baixou, pegou no meu pulso e disse, pastor, termina o culto. A Vanilda não está passando bem, ela está sem batimento. Pode terminar o culto, tem que levar ela para o hospital. Não é espiritual. E as irmãs orando e aquela glória na igreja e eu ainda deitada no chão. É que o bombeiro entrou na igreja. E quando o bombeiro veio, porque o SAMU não podia me socorrer, o bombeiro entrou, quando me examinou, pegou, me colocou na maca e me levou com urgência para o pronto-socorro. E o meu marido nessa hora, amados, ele ficou tão crente que ele dobrava o joelho lá na rua. Ele orava na rua, ele entrava e dobrava o joelho dentro da igreja. Eu não vi, mas me contaram. E aí o que aconteceu comigo? Eu fui para o hospital. Cadê o tecladista, gente? Eu não estava entendendo aonde eu estava. Mas o que aconteceu comigo, amado, quando eu caí? Quando eu caí, eu vi o meu corpo no chão. E eu fiquei em pé, olhando o meu corpo. E eu disse assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou deitada, mas eu estou de pé. E eu queria entender o que estava acontecendo comigo, porque eu me via claramente deitada no chão. E de repente eu comecei a ouvir a igreja cantando, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até. E eu me olhando, pois Ele entende quando você quer chorar. E de repente fez silêncio. Um braço me pegou, me carregou, pastora Sandra.
e me levou para dormir, como uma mãe que pega uma criança e deita numa caminha, não sei, eu não sei explicar. Mas era um silêncio, amado, um lugar tão gostoso. E de repente eu sentia que ele ia me soltando assim, aquele braço. Eu falava, não me solta, não me solta, eu quero ficar aqui. Ninguém me quer lá, mas não era no sentido de coitada de mim. É porque estava tão gostoso que eu tentava convencer que ali era o meu lugar. Quando eu olhei, eu estava voltando, infelizmente. Eu olhei assim, eu ouvi as pessoas falando, eu via as pessoas. Quando alguém chegou e falou para mim assim, mexe o braço, meu braço não mexia. Mexe a perna, não mexia. Como é seu nome? Eu olhando, eu queria falar, mas eu não conseguia ter reação nenhuma. Me levaram para o quarto, entrou um enfermeiro, me reconheceu. Ele disse, eu não acredito, Vanilda Bortieri aqui. Ele foi numa sala, ligou no computador, quem estava cantando? Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai. Voltou para mim e me perguntou, o que aconteceu com você? Eu escutei ele perguntar, mas eu não consegui responder. O pastor chamou ele, conversou com ele. Entrou uma outra enfermeira, olhou para mim e disse, não acredito, gente, que chique, Vanilda Bordieri aqui. Quando meu avô morreu, o que consolou a casa da minha avó foi aquele hino seu, mesmo em gemidos o Senhor. O que aconteceu com você? Eu não falava, mas eu chorava. Eu fiquei algumas horas no hospital e o pastor que entrou, ele contava piada, mas porque ele sabe que eu sou muito, sou séria, pastor. Aí ele contava, Vanilda, enquanto você estava caída lá, o pastor pulou por cima de você, eu quero morrer assim no altar. E ele queria que eu risse. Aí eu olhava para ele, eu queria rir, mas eu não tinha reação. Aí de repente ele falou assim, Vanilda, você começou a soltar a voz, você já está falando bem. Eu vou gravar você cantando sem palavras e vou mandar para o seu marido ouvir como você está bem, porque ele está desesperado lá fora. O preto já deitou no chão, já levantou, ficou crente, desviou, se converteu de novo. Ele falava essas coisas porque ele queria me estimular. Ele falou, grava cantando que eu vou mandar. Porque aí eu já comecei a soltar as palavras. Amados, eu tenho certeza que vocês me convidariam para vir cantar aqui. Solta aí, preto, olha como que eu estava cantando lá no hospital. Escuta. O pastor está rindo que ele está dizendo, sua voz está linda, vai Vanilda, aleluia. Na minha cabeça eu estava cantando. Aí ele disse, agora grava um áudio, vamos mandar para o Robert. Você vai gravar um áudio, falar que está tudo bem. Só que quando eu gravei o áudio para mandar para o meu esposo, chamaram ele lá na frente e disseram para ele, a sua esposa sempre teve problema na voz? Ele disse, não, ela é cantora. Então eu quero dizer para o senhor que o senhor precisa ficar preparado, porque ela vai ficar com sequelas, não vai voltar a falar como antes, ela teve um AVC, ela não vai mais falar como antes, o senhor tem que procurar um psicólogo. E eu mandei um áudio para o meu marido, amados, olha o áudio que eu mandei para ele. Tudo bem, eu só minha voz ainda não voltou ao normal, mas está tudo bem, tá bom? Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga, você tem uma arma poderosa, que você leva para onde você for, e quando você não pode falar, você só abrir a torneira que ela desce por aqui, Diga para essa pessoa, o Deus que responde lágrimas é o Deus que está aqui neste lugar. O Deus que responde choro é o Deus que está aqui neste lugar. Quando a médica entrou para me transferir, eu disse, doutor, eu estou zerada. Ou eu levantando a mão, ou eu levantando o pé, porque o meu marido deitou no chão. E ele disse, Deus, a Vanilda usa a voz para te adorar. Cura a Vanilda, restaura a voz da Vanilda. E quando ele levantou, o Senhor me visitou naquele hospital. Eu estou aqui para a glória de Deus. Levanta mesmo a tua mão e adore o Rei dos